vou dividir com vocês, não sei se fica bom olhar aqui as páginas, acho que é bom, para ver se eu consigo dividir com vocês as páginas, se isso der certo. Que aí a gente Uhum. já vai, o que eu marquei aqui, né? Então, para a gente entender esse trabalho aí do Marco Aurélio, deixa eu ver aqui se está bom a configuração do som. Que tá bom. Tá assim. É, Me pareceu que Marco Aurélio, em dado momento, ele desperta e ele faz tipo um diário, ele vai anotando as coisas que marcam a vida dele, as decisões, e ele é estoicista, né? Então, não é uma pessoa vulgar, ele abraça um pensamento e ele resolve fazer essas meditações. É, Isso aconteceu por volta do ano 160, 180 da era cristã. Portanto, tem quase 1900 anos. Então, e atravessa o tempo. Né? Tem coisas que a gente percebe que está um pouco ultrapassado e tal. E é um livro que é um patrimônio, né? Porque, tipo, essas meditações de Marco Aurélio, meus bisnetos vão ler e vai estar atual ainda. Né? Porque se ficou atual até hoje, né? Então, olha, aí logo no início tem aí uma degustação para a gente. Ó. O fracasso em observar o que está na mente de outro raramente fez um ser humano infeliz, mas aquele que não observa os movimentos de suas próprias mentes devem ser necessariamente infelizes. Então, ele fala que observar, tentar entender o que está na mente do outro, vai nos tornar fracassados. Não necessariamente infeliz, mas fracassado. Por que fracasso? Porque o outro, a outra pessoa, ela é um mundo, não tem como eu tentar entender o que ela traz, o que ela pensa, né? É um universo imenso, um universo à parte, que eu não vou conseguir entender, por mais que eu me esforce. Acho que essa é a ideia, né? Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir entender o pensamento que passa na mente da outra pessoa. O que passa na mente de uma outra pessoa, eu não vou conseguir entender. Então, é, mas eu consigo entender o que passa na minha mente. E aí, se eu não observar, se eu não entender isso, aí sim eu poderei ser infeliz. Que é aquela história, né, da gente não controla a mente de uma outra pessoa. Nós não controlamos. É fundamental que a gente tenha isso como princípio. Não adianta, eu não vou controlar. Agora, ontem eu e Jailza, ontem no sábado, né? Nós encontramos com a pessoa que deixou a SGE e estava muito magoado com a gente e tal, porque, enfim, não conseguiu cumprir por causa de uma coisa boba, né? Tipo, não conseguiu cumprir uma tarefa, fui perguntar ela por que ela ficou brava. Eu falei, não, só estou te perguntando, mas enfim, mistura tudo, também tem todo um histórico complicado, né? Tudo bem. E aí conversamos, fomos agradáveis com a pessoa, ficamos mais de uma hora conversando, até com a maneira de quebrar, né, aquele gelo e nos aproximar. Não que ela voltasse para a SGE, mas que pelo menos não ficasse aquela imagem ruim. Aí hoje, curiosamente, eu recebo a notificação de um trabalhador dedicado da casa que vai se afastar. E aí a gente fica pensando, por que que ele vai se afastar? Por que que ele vai se afastar? Não, ele se afastou, já assumiu, já, né? Como se mandasse uma carta de demissão. Por quê? Aí eu fico pensando, meu Deus, o que está errado? O que que faltou? Por que será? E tal, até porque é uma família, né? Se ele se afasta, se a esposa está na mesma vibe, se eles já conversaram,
a próxima carta vai ser a da esposa, e vem os filhos que estão na mocidade, enfim. E aí eu fico tentando entender, quer dizer, é fracasso isso, eu não vou conseguir. Aí eu comecei a ter diversão. Será que aquela pessoa, porque são amigos, juntaram e deitaram a falar a maledicência, a falar mal? E aí esse é o perigo da gente escutar o maledicente. Ele contamina a gente. Mas e se não for isso, eu não vou saber. Vou morrer sem saber. Só depois que eu morrer que eu vou descobrir se eu quiser, porque depois eu não vou querer saber mais. Tem coisas que não dá para a gente entender quando se refere à mente do outro. Né? Então não tem como. E eu fiquei assim, tarde toda pensando, ainda bem que eu estava com serviço. O palestrante da revista Espírita está preso no trânsito. Ele falou, Luísio, prepara alguma coisa aí, talvez eu não chegue a tempo. Né? Então eu já preparei. Aí eu tive que preparar o estudo da revista Espírita também, que está lindo o estudo. Esperança, caridade, é o tema, mas de uma forma poética, adorei. Aí, de certa forma, apaziguou meu coração. Então, que a gente, né, quer que todo mundo fique perto, né? Família, a gente quer todo mundo perto, mas na família alguns se desgarram. Não tem jeito. Tem que aprender a lidar com isso, né? Então, eu tenho que observar a minha mente. Por que eu estou inquieto? Por que eu estou tão preocupado? Né? Por que eu estou querendo controlar a mente do outro? É isso que eu posso fazer. Agora, a mente do outro eu não posso. O que passou nos bastidores? O que levou ele a tomar essa decisão? Não sei, nunca vou saber. Se ele não me falar. E normalmente eles não falam. Não falam. E eu já acostumei, né? Eu respeito, digo, tudo bem, para não constranger a pessoa. E a pessoa fala, mas às vezes ele não queria se afastar. Ele falou, mas você pedia para ficar, mas aí não dá, eu tenho que tratar a pessoa como adulta. Eu não subentendo que a pessoa não tem uma atitude infantil, porque aí eu estou desrespeitando a inteligência dela. Então, se a Juliana falar para mim, Aloysio, a partir de hoje eu não vou poder mais participar do estoicismo. Aí eu vou dizer, não, na verdade, a Juliana não quer dizer isso, ela quer ficar. Aí não dá, então eu tenho que deduzir o que a Juliana quer. Não, ela é adulta o suficiente para isso, e eu respeito. Eu sempre tive isso como princípio. Até no namoro, eu sempre falava, ó, se algum dia você falar, eu quero terminar, é porque você está querendo terminar mesmo, eu não vou falar com você, não, não termina. Você falar, eu quero terminar, eu vou ficar igual a pedra de gelo, vou dizer, tá bom, mesmo que eu te ame, porque eu respeito você, eu respeito a sua decisão. Essa sempre foi uma conversa que eu tive com as poucas namoradas que eu tive, que não foi tantas assim, não, né? Eu acho que eu namorei umas 2 ou 3 pessoas só, incluindo a Jailza, só para vocês terem ideia. Mas eu sempre tinha isso comigo na minha cabeça. Aí ele continua: é uma coisa ridícula para o ser humano não fugir da sua própria maldade. Que é possível, mas tentar fugir da maldade de outros homens é que é impossível. Então, a gente pode até tentar fugir da nossa maldade, mas na maldade do outro tem uma. Eu acho que é o. Ah, meu Deus. Tem um compositor brasileiro, já vou lembrar do nome dele. É quando passa dos 60, a gente começa. Aquele compositor, já não lembro mais o nome das pessoas, mas eu vou lembrar. Que ele fala assim: Senhor, me proteja das pessoas boas que fazem. Não, das pessoas más, das pessoas boas que me fazem o bem. Não, das pessoas más que fazem o bem e das pessoas boas que fazem o mal. Então, aí ele fala isso, me proteja, né? Então, quer dizer que é difícil, você vai ter, em algum momento você vai cair dentro da maldade de alguém. Você pode tentar, e deve, inclusive, lutar para não fazer maldade. Agora, cair na maldade do outro, como ele diz, é uma coisa ridícula, porque a gente vai cair. Uma hora ou outra vai cair. Esse compositor, pessoal, é aquele que fala assim: eu quero apenas um rapaz latino, eu sou apenas um rapaz latino-americano, como é o nome dele? Belchior. Belchior. Viu? Lembrei. Cantei a música, lembrei. Então, o Belchior tem uma frase que ele diz: me proteja das pessoas boas que fazem o mal, alguma coisa assim, né? Então,
Não tem jeito, a gente vai cair na maldade, né, de alguém, uma hora ou outra. A gente tem, ou seja, sabendo disso, a gente já se prepara. Entendeu, Luiz? Sabendo disso, você já sabe. Quando alguém fizer a maldade, não tem jeito. Vou lidar com isso. Né, Albert? Uma hora a gente cai. Alguém vai fazer alguma coisa para nós, que vai nos fazer o mal. A gente vai cair. É impossível, é ridículo fugir disso. Então, já que eu não posso fugir, eu vou me preparar para esse momento. Essa questão do companheiro pedir afastamento da casa espírita não é a maldade para mim, não, tá, gente? Eu só sinto porque ele é um bom trabalhador, ele é esposa, e vai fazer falta, né? Abre um buraco que aí tem que sobrecarregar outras pessoas, mas eu não considero isso uma maldade. Eu lamento, inclusive, né? Que está indo bem, né? É uma pena. Mas eu falo maldade mesmo, pessoa fazer maldade com a gente, caluniar, roubar. Né? Minha filha, por exemplo, foi assaltada ontem, e foi um transtorno hoje de manhã. Na hora do café, eu estava ali, Jailza ligando, telefonando para bloquear conta, porque ela foi assaltada, o assalto à mão armada, o cara apontou a arma para ela e para o primo, meu sobrinho, e ela entregou o celular. E no celular tinha aplicativos bancários, e no celular estava o meu nome, porque ela era menor ainda quando ela começou a usar esse celular, né? Então estava uma coisa, quer dizer, não tem jeito, uma hora cai na maldade de alguém, né? E aí eu falei, filha, o importante é que ele não te machucou, não fez nada com você. Ela falou, não, pai, eu entreguei logo o celular para ele, que veio aquela arma apontada para mim, né? Então tá bom. Como é que você tá? Não, eu tô bem e tal. Quer dizer, então não tem jeito, uma hora a gente cai na maldade. E aí comigo foi a maldade, porque é minha filha caçula, né? É minha filha, então, de certa maneira, eu sinto, já Ilza sentiu, né? Então, mas o café com o Evangelho, na hora certa que ela me telefonou, uns 15 minutos antes de começar o café. Então, o café já nos apazigou. Apazigou eu e Jailza. Falei, Jailza, você já pensou se ela telefona para nós ontem? Ela teve até esse tato. Eu não ia nem dormir. Eu ia ficar muito preocupado. Talvez eu ia à Vitória, né, na hora. Mas ela deixou passar e de manhã, tipo assim, papai e mamãe já dormiram a noite toda, agora eu vou dar a notícia. Aí ela deu a notícia do assalto. Isso, Então, tem um aplicativo do governo que você, não sei se ela fez isso aí, que você bloqueia, né? sim, inclusive aqui no Espírito Santo, o governo do estado adotou, fez um convênio com o Ceará. Ceará recupera 93% dos celulares. A pessoa não consegue usar um celular Eu roubado acho que é mais. Piauí. É Piauí, Piauí. Piauí, desculpa, Piauí. Então, assim, o que é que o governo faz? Tem o MEI, né? A minha filha também já foi na polícia, mostrou o MEI. E o MEI é uma espécie de código de cada aparelho. Então, se o cara vender esse aparelho para outra pessoa, o que a polícia faz? Ela localiza e ela manda uma mensagem: ó, esse aparelho é roubado. Devolva o mais rápido possível, senão você vai ser preso como receptação, que equivale ao crime de roubo. Aí a maioria devolve. E se não devolver, aí a polícia bate na porta lá e prende. Mas a grande maioria devolve. Já desbarataram lojas que vendem aparelhos roubados, né? Então, mas a nossa preocupação, ô, Luiz, é bloquear aplicativo de banco, celular hoje é tudo. Eu saio só com o celular no bolso, é claro, aqui em Eu tenho Guarapari, 72 que não tem celulares, violência, eu lá não na posso fazer rua. isso em Vitória. Mas aqui em Guarapari, eu saio só com o celular. Se a polícia me para e pede o documento, a carteira de habilitação, está aqui dentro. Se pede, sei lá, CPF, tive eleitor, fui votar com ele, está aqui dentro. Todos os aplicativos bancários, cartão de crédito, eu uso ele para pagar cartão de crédito. Então, para receber, quando eu estou fazendo palestra, também é uma maquininha para receber pagamento de livro. Então, é um negócio perigoso, né? Aí, claro, eu faço isso aqui. Então, lá em Vitória, eu não posso fazer isso, não. Quer dizer que dois aparelhos, um para você ter isso aí e o outro para você andar na rua. Isso, é isso que a Soninha fez no Azul Ironil. Eles têm dois. Tem um vagabundinho que só serve para falar e para o WhatsApp, e tem esse que serve para tudo, né? Eu vou passar a seguir isso
Lisete, você queria falar? Não, não, não. Não. Então vamos seguir aqui Marco Aurélio. Essa tradução, pessoal, aí o tradutor falando, né? O Marco Aurélio Antônios, nasceu Augustus, né? Aurélio Antônios Augustus. É, Augustus aqui é meio que um título, né? Eu acho que o César, né? Eles tinham esse título, né? Isso, ele era um dos filhos do César, um herdeiro do César, né? Um dos herdeiros. Ele nasceu em 26 de abril do ano de 121 e morreu em 17 de março de 180. Portanto, ele viveu aí quase 59 anos. Vamos arredondar para 59 anos. Desses 59, ele governou Roma por 19 anos. Quer dizer que ele assumiu o governo com 40 anos. Então, ele já era maduro, né? É, Durante o governo dele, houve quando ele assumiu o governo, né? Roma estava envolvida em muito conflito militar, porque estava ampliando o território, né, dominando. A história o acusa de perseguir os cristãos no Império Romano, durante o governo dele, os cristãos foram perseguidos. É, Também passou por uma pandemia, por uma peste, né? No governo dele, no ano 165, já que ele assumiu o ano 161. E aí, a palavra meditação vem do grego coisas para eu próprio. Significa coisas para eu próprio. Então, é como se eu escrevesse algumas coisas para eu me conhecer. A minha cunhada está passando por um momento difícil, porque o filho está para ir para a universidade, ela fica preocupada. A outra filha está terminando o curso, quis abandonar, então ela tem perdido o sono e tal. E aí eu falei com ela, olha, mas aí seria interessante você levar isso para análise. Ela falou, não, já levei, e a sugestão é que eu vou comprar um caderno e eu vou anotar. Que aí eu escrevendo, que eu falei com ela, igual agora você está conversando com a gente, já vai te tranquilizar. Ela falou, eu vou anotar, que aí é uma forma de colocar para fora essas preocupações. Então, as meditações seria esse caderno da minha cunhada, né? Coisas para eu próprio. Que é interessante, todos nós devíamos fazer. Ter um caderno de anotação para falar de nós mesmos. Não, hoje eu não fui legal, não. Hoje eu falei coisas que eu me arrependo. Ah, hoje foi tão bom. Por exemplo, estudar a aula da Revista Espírita de hoje foi tão bom. Eu nunca vi nada tão profundo, tão profundo. Aí eu falei, gente, essas 11 páginas devia ser dividida em 11 aulas, que falar da esperança, da caridade, de uma forma tão profunda que eu nunca vi nada parecido. Então, essas coisas é bom a gente anotar, né? Olha, maior abordagem, a coisa mais profunda que eu já vi falar de esperança, fé, esperança e caridade, está na Revista Espírita, na página 88, 80, 86, né, se considerar a fé, né, a esperança. Então, é, anotar isso. Aí um dia alguém vai falar, olha, Luísio leu, ou mesmo quando eu pegar para folhear, né? Posteriormente pode virar um livro, que é o caso do Marco Aurélio. No caso do Marco Aurélio, inclusive, eu acho que virou livro pós-morte. É obras póstumas, né? Não foi uma. E aí virou uma série de 12 livros. São 12 volumes, pessoal. A gente está pegando aí o geral. Mas veja como o estoicismo é algo longo para a gente estudar. Albertina? É, na questão que você está falando de anotar, eu sempre fiz isso. Desde adolescente, porque eu não tinha com quem conversar. Então, tudo que me doía, tudo que eu sempre escrevia muito, né? O ruim é que às vezes, quando de repente você vai fazer uma faxina, uma organização, você acha aquilo, algumas vezes você fica surpreso, porque, meu Deus.
né? Você nem lembrava mais, eu não lembrava assim, tá? Outras vezes judia muito, né? Aí vem o choro, aí vem a angústia, aí vem, mas eu sempre fiz. Até hoje eu faço, até hoje eu escrevo, para mim mesma. Posso. Eh, não tinha ouvido ainda, pronto, não tínhamos falado aqui nada disto, mas é um dos meus analisandos. A determinada altura a coisa não estava assim tão fácil e a coisa, isto deu aqui assim umas semanas complicadas. E então foi uma das recomendações que eu lhe fiz foi que ele passasse a escrever, pusesse a preocupação no papel. Enquanto a preocupação estava no papel, libertava um bocadinho para ver se a gente consegue começar a ver as coisas de outra maneira. E o que é um facto é que isto, ao fim de 3, 4 semanas, um dia manda uma mensagem e dizer: Consegui! Eu assim, bem, pô, já não é mau, já valeu a pena. Porque eu já tinha lido qualquer coisa sobre isso, mas nunca. Mas estava tão difícil que este jovem, que é um jovem, saísse dali. Não, deixa eu ver onde é que ele vai descarregar esta ansiedade, esta preocupação, que tinha outras coisas por trás, mas que ele não estava a conseguir. A partir daí, conseguiu começar a falar, porque aquela estava no papel aí, a partir daí ele percebeu que eu agora já posso ir mais além. Foi muito, muito engraçado. Eu estou a adorar este miúdo, porque é um miúdo que tem quase idade para ser meu neto, porque é realmente fantástico. E ele vinha de um processo bem difícil, bem Posso complicado. dizer uma coisa? Já acabaste? Posso dizer uma coisa em relação a isso? Diga. Eu, eu entretenho a fazer histórias, eu sou uma pessoa com dificuldades, mas entretenho a fazer umas histórias que vem por aí. Mas eu tenho alguém que me diz que eu devia escrever a minha biografia. E eu, que tenho muitas coisas da minha passagem que não devo, não quero ir mexer, não quero expor, não quero expor. E então alguém me disse, Conceição, escreve, e depois de escreves, lês o que escreveste, libertas-te do que escreveste, e ou rasgas ou chegas no lume e queimas. Eu tenho feito isso. Há alguns momentos de algumas coisas, tu até sabes já um pouquinho, mas que eu não quero expor em papel, não quero expor aos olhos dos outros. Não é porque tenha que me envergonhar, não é nada que me envergonhe, mas eu não quero expor aos É olhos dos muita outros. dor, né? Uhum. E disseram, escreve e rasga ou queima. E realmente eu tenho feito de vez em quando às vezes há alguma coisa que eu já fiz isto mais que uma vez. E pronto, e quando é preciso faço. Isto é a proposta da conversa que estamos todos aqui em foco. Mas resulta. E não é só escrever assim o que é ruim. Às vezes eu escrevo alguma coisa que eu estou planejando, que eu estou pleiteando, eu escrevo para mim, Sim, né? sim. É saudável e tem bons resultados. E fica ali, a cabeça fica É descansada. porque eu sou de uma geração, de um momento da vida que confiar És no uma outro é muito geração, eu difícil, não. né? Porque tem um ditado que fala assim: eu falei com o meu melhor amigo. Só que o meu melhor amigo também tem um melhor amigo. Então, eu converso comigo, eu converso com Deus, tem coisas que só eu e ele mesmo. Tive uma amiga, desculpa lá, eu tive uma amiga, que ela está, paz à sua alma, que me dizia assim, Dona Conceição dizia-me sempre Dona. Eu chamava-lhe Zinha, ela chamava-me Dona. Dona Conceição, o seu amigo tem outro amigo. Portanto, cuidado, é isso que você está a dizer que eu estou a achar graça. O seu Uhum. amigo, a sua amiga tem outra amiga. E a outra amiga tem outra amiga. Portanto, essas coisas são suas, não as espalhe pelas amizades todas. Disse isso muitas vezes, muitas vezes.
É a nossa geração. É engraçado estar a ouvir dizer isso, porque isso passou comigo Mas eu, em também. relação a mim mesma, não estava muito virada para aí. Agora, há pouco tempo, comecei a fazer ali umas coisitas, mas não Olha, estava. olha, a Dona Itelvina, sabes quem é a Dona Itelvina? Sabias que era? Dizia-me tantas vezes, Dona Conceição, a sua amiga tem uma amiga, e a amiga da sua amiga tem outra amiga, e por aí fora. O que é seu, é seu. E também da escrita Então, também foi por aí. Eu talvez tive essa qualquer. seja uma forma de diferenciar o espaço psicanalítico do espaço de amizade, Exato. né? Ah, não, você tendo um amigo, você desabafa. Depende o Exato. que você vai desabafar. E aí, a Conceição, se essa amiga for casada, aí é doido, porque aí vai conta o marido conta o melhor Exatamente. amigo dele. E aí, pode, melhor Exatamente. amigo e melhor amigo, vai longe, né? E na psicanálise existe o pacto da confidencialidade, né? Eu tô atendendo, por exemplo, um casal que os dois estão em crise. E aí eu disse para os dois, eu atendia uma esposa, aí o marido pediu para atender ele também. Eu falei, olha, que fique claro que o que eu ouvi da sua esposa você nunca vai saber. Mas, em compensação, o que eu ouvi de você, sua esposa nunca vai saber. Então, não mande indireta para ela que não vai chegar. Vai chegar. Que eu percebi, achei assim a intenção dele. E nem pense que você vai ter um relatório através de mim, que você não vai conseguir. Então, se você aceita esses termos, então eu posso te atender. Aí, não, eu aceito, minha esposa já falou comigo que isso iria acontecer, então tá bom. Porque, né? Aí eu falei, o que vocês conversarem de vocês é problema de vocês, agora da minha boca, vocês não vão saber. Eu posso até contar a sua história, mas eu vou mudar seu nome, o país que você mora, a sexualidade, nunca vão ligar a você. Talvez você mesmo, quando lê, fala, ó, essa história parece que se não fosse uma mulher, eu diria que a história, que é a minha história está aqui. E, de repente, é a história da pessoa, nos livros, né? É por Então, aí. o pacto de confidencialidade, ele permite isso. E o Sócrates está dando um curso de psicanálise infantil e juvenil. Eu creio que quando ele for falar da juvenil, ele vai falar que uma das técnicas para o adolescente é sempre ele é muito bombardeado pelos hormônios, pelas mudanças, e lidar com isso não é fácil. Então, um dos princípios é escrever. Hoje existem os blogs, né? Mas e como nós somos mais da velha guarda, no meu caso, eu ainda prefiro o caderninho ainda. E quando você escreve, você usa, né, da terapia ocupacional, de ocupar a mão, né, de desenhar, o cheiro da caneta ou do tinteiro, o papel, né? Tem toda para a minha geração, claro, para a geração deles é diferente. Tem toda uma química que o blog, o e-mail, o site não fica igual. Tem os blogs, né? O pessoal usa para escrever em blogs. É, E eu mas, tenho. mas é essencial, isso é terapêutico, que a pessoa escreva. E isso que a Conceição falou me lembrou uma paciente que ela era cientista, materialista, nihilista, não acreditava em Deus, em nada na vida após a morte, em espírito nem pensar. Dou tudo. Mas ela tinha um problema, ela tinha uma culpa. Teve algo que aconteceu, ela se afastou do pai e o pai desencarnou sem ela poder pedir perdão a ele, explicar por que ela se afastou. Então, ela tinha esse drama. Isso deprimiu ela, isso provocou um quadro depressivo. E aí eu falei para ela: você vai ter que escrever para o seu pai. Ela, eu vou escrever, eu vou no centro espírita evocar, mas debochando, né? E evocar o espírito dele, é isso? Eu falei, não, eu sei que você não é ser cientista, para saber também que ela não pode debochar disso, porque eu sou espírita e ela sabe disso. Eu falei, eu sei que você é materialista, sei disso, você é niilista. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não estou falando que vai chegar no seu pai. Claro que vai chegar, né?
Mas a questão aí é você. Quem tá sendo patologicamente prejudicado pela culpa é você. Você está com depressão. Que você vê em mim, você já foi um monte de psiquiatra aí, seus amiguinhos ateus aí, você não resolveu o seu caso. Aí você vem para mim. Então, vou te dizer uma coisa: você vai escrever. Aí ela disse, mas e depois? Guarda. Ah, mas eu não quero guardar, as pessoas podem pegar, encontrar, não sei o quê, ficar sabendo da minha vida. Não, querida, você então rasga. Ah, mas se eu rasgar, a pessoa pode pegar, a pessoa paranoica também, né? Pegar o papelzinho, colar, você queima, pronto. Se você queimar, será que vai acontecer alguma coisa? Não. Agora, você precisa escrever. Escrever, depois ler, que é para você mesmo. Você está escrevendo para o seu pai, mas você vai ler. É uma carta para o seu pai. Imagine que ele está vivo. Claro que está, mas eu vou para imaginar. Imagine que ele está vivo. E escreva tudo aquilo que você gostaria de ter falado para ele. Perfeito. Aí ela, tá bom. Mas assim, sem muito crédito, né? Tá bom, vou fazer. Aí na sessão seguinte, falei, e aí, escreveu pro seu pai? Não, não deu tempo, sei o quê. Você vai escrever agora, senta aí. Aí eu vou ficar aqui lendo um livro. Hoje eu vou ganhar dinheiro fácil de você, não vou precisar nem prestar atenção em você. Você que vai escrever. Eu vou ficar lendo meu livrinho, fazendo uma revisão aqui do Freud. Aí ela estava escrevendo. Daqui a pouquinho ela estava soluçando, soluçando. Parecia que ia dar um troço. Aí ela terminou, falei, quer ler para mim? Aí ela, não, eu não consigo. Falei, você quer queimar? Quer que eu queime com você? Ela disse, não, eu quero guardar porque eu quero ler para você. Aí na sessão seguinte, aí ela leu. Caiu em soluços de novo, e o pai dela chorava mais do que ela. E ele falou para mim, precisava nada disso. Falei, precisa para ela, não para você. O pai dela falou, eu não precisava, eu sei que ela é uma boa filha, eu sei que ela não fez por mal, eu sei, o senhor sabe, mas ela não sabe, ela precisa ela saber. E ela, depois que ela leu, dobrou e levou embora, não queimou, não quis queimar junto comigo, né? Então, é terapêutico isso, é uma maneira que a gente tem, né, Viado. de fazer. Mas essa história, eu gostei dessa história do meu, o melhor amigo, a melhor amiga tem uma melhor amiga, e aquela melhor amiga tem outra melhor amiga, e Com aí certeza. vai ao infinito, né? Então, Conceição, a sua amiga tem outra amiga, e a outra amiga tem outra amiga. E por aí fora. Pois Dizia-me é. disse isto tantas vezes. Isso vai ao infinito, né? Até que vai Eternidade. infinito aí, negócio de amiga, melhor amiga. Digo assim, fale com os santos. Fale com os santos que eles não contam a ninguém. Os santos não É, contam a na ninguém. igreja, né? É verdade, igreja também tinha isso. Não era preciso ir à igreja. Ela até tinha um nichozinho no quarto dela, Nossa Senhora de Fátima, e tinha a fé dela, e ela era crente. É, Ela o chegou aí, confessionário fazia esse papel, né? Confessionário ela auricular. dizia, Porque o sacerdote não podia falar para ninguém. A não ser para outro sacerdote. Era o confessionário. a ideia dela era para o sacerdote. Mas, de qualquer Falar com forma, os santos. ficava guardado. Exato. Porque O santo da sua devoção, da devoção dela, ela tinha a Nossa Senhora de Fátima e falava para ela. Ela dizia-me, Conceição, eu deito os joelhos ao chão e falo com a nossa Mãe Santíssima, no quarto dela. E depois Ah, muitas vezes ela me disse isso. A sua amiga, ela chamava sempre por você. No entanto, ela tinha mais de 20 anos que eu. A sua amiga tem outra amiga, e aquela amiga tem outra amiga. Fale com o seu santo, a sua devoção. Ouvem-na e ninguém vai comentar nada. Disse-me tanta vez isso. Eu achei graça a que a nossa irmã veio buscar isso, que eu nem me lembrava de dizer. É verdade. aqui. E ainda tem outra, né? Cadê vocês? Ih, entrou Pera, uma. pera, Ah, tá. deixa eu fechar aqui, peraí. E ainda tem outra. Diga. Outra técnica, né? Se você quiser que a notícia espalhe, é só você pedir segredo. Chega a falar, estou te contando
Mas olha, não conta para ninguém. Pronto. 24 horas está resolvido o seu problema. Isso aí é do meu tempo, tá, gente? Aí, ó, a Juliana tá dando gargalhada. Juliana, você vai adorar ficar no meio desses velhos aqui, ó. O seu, Aprendeu um monte de coisa. o seu tempo só falta Não, mais ainda um é do minuto. meu tempo também. Isso vai, acho que isso prolonga. Mas nós já estamos Atravessa o nessa tempo, é situação. igual as Atravessa o tempo. meditações de Marco Aurélio, né? Atravessa o tempo, estão sempre Eu atualizados. quero falar um ditado que minha mãe falava. Boa noite a todos e Boa todas. noite, Eu Ângela. esqueci, eu só cheguei atrasada e na hora que eu botei o pé dentro de casa eu já liguei. A próxima chega mais tempo. Minha mãe falava assim: não conte seu segredo para mulher casada, porque ela conta para o marido e o marido para a rapaziada. Muito bom. Mas dá no mesmo. Boa essa. Muito bom. Muito boa essa, muito boa mesmo. E é assim mesmo, a Jéssica fala assim, Luiz, vou te falar uma coisa aqui, mas ó, é segredo. Estou te falando, porque nós somos marido e mulher, mas mesmo não tem segredo. Pronto, já deixou de ser segredo. Aí, se for uma coisa interessante, eu vou contar para o meu melhor amigo, e aí eu vou contar uma rapaziada. Ele é para rapaziada. Muito boa essa, muito boa mesmo. Bom, vamos lá, Me pessoal. desculpem Vamos que eu estou continuar. mexendo para lá e para cá, porque agora é a hora da comida, e como nós duas chegamos atrasadas dentro de casa, eu estava aqui dando comida para esse bonitinho aqui, ó, que está em cima da minha cama, ó. Ai, que lindo. Me desculpem, tá, gente? Eu cheguei atrasada. Não tive como, não. Vamos lá, então. Deixa eu ver que está, se eu estou com sono. Então, Marco Aurélio foi essa trajetória, né? E uma das características do Marco Aurélio na época, que o tornou uma pessoa sábia, né? Foi a aceitação da morte e o debate sobre a existência ou não de Deus. Porque ou você discutia a existência de Deus, ou não. E você não podia conversar sobre isso. Até hoje tem essa história, como é que é? Política, religião e futebol não se discute. Não, você pode discutir tudo, pode debater tudo, inclusive política. Né? Então, essa coisa de não poder debater sobre Deus. Então, os ateus conversavam entre eles e os religiosos, cada um na sua cúpula, né? Na época de Marco Aurélio, inclusive, o cristianismo era proibido. Eram crenças em deuses gregos adotados pelos romanos, né? E aí eu achei muito legal essa fala dele aqui, que ele diz, evitar a indulgência sensorial, uma habilidade que libertará o homem das dores e prazeres do mundo material. Olha que a palavra indulgência é tão bonita, né? Quando fala para evitar, é muito interessante. Mas o que é indulgência sensorial? Ser indulgente com os nossos sentidos. Ser indulgente com os nossos sentimentos. Não, a gente não pode ser indulgente. Tem que ser firme. Eu estou sentindo ódio. Eu preciso esvaziar. Eu não posso ter indulgência com esse ódio. Eu estou magoado com o Luiz. Mas isso vai passar. Não, não vai passar. Sozinho, não. Eu preciso dialogar. Eu estou feliz da vida com a Cirlei. Mas será que a Cirlei merece essa minha alegria? Quer dizer, esse tipo de sentimento, eu não posso ser indulgente com ele. Eu tenho que combater. Peraí. Eu estou feliz com a Cirlei e ela merece, ela é minha amiga. Mas se ela está... Não, tenho que dar com hoje. E hoje, ela é minha amiga. O tempo vai provar qualquer outra tese minha, né? Eu tenho amigos, como eu disse a vocês, eu tenho amigos que têm... Como eu tenho 60 anos, eu tenho amigo de 45. Eu gostaria de ter amigo de 50 anos, mas não tenho. Eu tenho um amigo de infância, o Guta, né? Eu chamava ele de Guta quando era criança, Carlos Augusto.
Sou doido para reencontrá-lo. Era meu amiguinho na escola, lá no primário. Não tenho essa amizade. Eu tenho amizade a partir da adolescência, dos 14. Então, eu tenho uma amiga, uma delas, mas uma mais próxima, que ela hoje tem 40, ela hoje tem até a minha idade, e que nós fomos amigos quando a gente tinha 14. Ela teve, inclusive, um AVC há pouco tempo, passou por muita dificuldade. Hoje ela já consegue andar, mas tem um lado do corpo esquecido, né? Então, é uma amiga muito querida. A Silvia, por exemplo, tem 35 anos que eu tenho amizade com a Silvia. Então, quer dizer, Eu tenho amigas há 60 anos. pois é. Então, a Silvia, ela já provou para mim quem ela é ao longo do tempo. Então, eu não tenho medo de, sabe, nunca vai acontecer assim eu chegar e falar, Luísio, olha, eu vou me desligar do café com o Evangelho, sem dizer por quê, por motivos particulares, por exemplo. Não é possível. Primeiro, eu teria liberdade. Quem foi, Silvia? Fiz alguma coisa com você, minha amiga? Porque é 35 anos de amizade, né? É muito tempo. Eu conheço a Silvia quando ela era solteira ainda. Ela não tinha nenhum dos filhos dela. Eu acompanhei ela nos dois casamentos. O primeiro casamento, que depois não deu certo, depois namoro nesse meio tempo, depois o segundo casamento, que é o Ademir, que é uma maravilha, um homem de bem. Então, quer dizer, mas aí eu tenho, será que lá atrás, será que eu vou continuar amigo da Silvia? Só o tempo que vai dizer, né? Importante é o agora. Então, a gente não pode ser indulgente conosco, é nesse sentido, comigo. É a indulgência sensorial, indulgência para com os erros alheios, está lá no BIP, na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Benevolência para com todos e indulgência para com os erros alheios. Veja que o Livro dos Espíritos tem bastante estoicismo. Então, aqui o Marco Aurélio fala, sem indulgência para consigo mesmo, para os seus sentidos, né? Então, essa habilidade, ou seja, se eu não for indulgente com os meus sentimentos, meus pensamentos, isso vai me libertar de dor e de prazer do mundo material. Que também o prazer com o mundo material me escraviza. O prazer de beber me torna um alcoolista. O prazer de fumar me torna um tabagista. O prazer de jogar me torna um jogador compulsivo. Então, eu não posso ser escravo nem da dor e nem do prazer do mundo material. Não posso. Tem outros prazeres que esses não me escravizam. Né? O prazer de servir, o prazer da amizade, mas eles não me escravizam. Agora, coisas do mundo material me escravizam. Então, eu não posso ter indulgência com isso. Se eu percebo que eu estou dependente do álcool, eu não posso ter indulgência. Eu tenho que parar de beber, ponto. E é rigoroso, é radical. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir. Não, se eu fizer isso, eu estou no sal, não vou fazer. Né? Ah, eu estou traindo a minha esposa. Em vez de eu trair todo dia, eu vou trair só uma vez. Não pode, ué. Tem que parar. Né? Tem que parar. Então, não pode ser indulgente comigo mesmo nos aspectos sensoriais, aquilo que me faz mal, aquilo que me causa. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou continuar escravo da dor e do prazer do mundo material. Perceba como é profunda a fala do Marco Aurélio. Mais abaixo aqui, alguém quer falar dessa indulgência sensorial, pessoal? Alguma observação? Aloysio, Diga, Ângelo. ela nos remete, ela nos remete à autoavaliação. Vê se eu estou certa. Ela Exatamente. nos remete a. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo, inteligência sensorial, nunca, indulgência sensorial, não é o nome? Acolher a raiva, né? Por exemplo, eu tive um momento assim que eu fiquei com muita raiva, porque a pessoa não queria fazer uma coisa aqui, um trabalho aqui em casa, nem pagando, a pessoa não queria fazer.
Aquela pessoa, depois que eu fui refletir, aquela pessoa obrigada a fazer, mesmo eu pagando? Ela é meu escravo? Isso aí eu fui pensando depois. Aí eu falei com meu esposo, falei assim, eu preciso pedir desculpa, porque, olha, eu fui extremamente deseducada com ele, para falar pouco, deseducada é só para falar bonitinho, tá? Aí eu peguei aquela raiva e fiz o serviço. Fiz o serviço que eu queria que ele fizesse, pagando ele, eu fiz o serviço. Peguei, fiz... Aí, quer dizer, no momento eu canalizei para fazer o serviço, tá certo? Fiz o serviço. Depois eu peguei e comecei a refletir no meu comportamento quando ele disse não. Eu falei, eu não estou conseguindo aceitar o não do outro. Não estou conseguindo aceitar o não do outro. Então, eu tenho que fazer um trabalho comigo, porque o outro não é obrigado a nada comigo. Não é mesmo? Obrigado a nada. Então, eu fui ressignificar esse momento dessa raiva. Olha, tinha muito tempo que eu não tinha passado por um momento de raiva assim. Então, foi um impulso, eu usei essa emoção, que ela é desequilibrante, né? E depois, passou as horas, de tarde, eu deitei, fiquei pensando naquilo. Falei, eu estou completamente errada. Essa não sou eu. Então, acolhi aquele momento de raiva, me perdoei, e agora eu tenho que encontrar com o moço para pedir desculpa, porque eu vou pedir desculpa sim, porque eu fiz errado. Eu tenho que assumir, né, que eu fiz errado. Verdade, Então, acho verdade. que isso é um pouco, depois eu podia falar assim, também, ele não quis ganhar aquele dinheiro, não deve estar precisando, não sei o quê. Não, eu ressignifiquei, peguei aquele momento da raiva, passei ele todinho assim no filme, como um filme, e hoje eu tenho certeza, eu tenho que voltar e conversar com ele e pedir desculpa, me retratar, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. É interessante que a gente acha que o outro é obrigado a fazer, não é, ué. A gente começou aqui a meditação de hoje, eu falando do companheiro que mandou uma carta, que hoje é mensagem, não é mais carta, né? Mandou uma mensagem se desligando da casa espírita. É o direito dele. E aí eu quis saber até o que falava com ele, né? Que eu falei, querido amigo, o que foi que está te incomodando? Ele mandou uma mensagem. Posso trazer uma palavrinha? Diga, Ju. Então, esse assunto traz bastante reflexão para a gente, né? Ainda mais porque a gente hoje vive com muito exposto à internet mesmo, às redes sociais. E ali, esse período que eu estou meio reclusa, que eu estou em muitas reflexões assim, pessoais, internas, então está tudo muito em ebulição aqui e é muito presente tudo isso que a gente tem falado nesses estudos. E a gente vai percebendo que a internet ela ela só permite as pessoas mostrarem as coisas boas. E não, e assim, e aquele lado real daquela pessoa que está em conflito, em desânimo, em tristeza, ela é maquiada. E às vezes aquela pessoa mesmo que está botando uma linda foto com um sorriso, não sei o quê, daqui a pouco ela desliga aquela máquina ali, ela tá quase que depressiva, né? Então eu tive muito cuidado esse período, porque assim, a hora que eu me permitia estar bem, é você realmente colocar coisas verdadeiras suas, porque você vai olhar aquilo ali, e vai te dar um ânimo para você seguir seu caminho, para você não se desmotivar do seu propósito. Porém, tem dias que você está muito triste, que você não quer falar com ninguém, você quer ficar quieta, e muitas pessoas não compreendem esse seu silêncio, esse seu ficar quieto, né? Ficar quieto com você mesmo, porque a gente vai sendo exposto a sempre olhar só o bom, o belo, o feliz. E por que não quando está lá com raiva, quando está triste? Hoje me veio uma situação de muito desconforto, porque é lidar com a parte financeira, são desafios grandes. Falei, nossa, daqueles sentimentos de inquietação, de insegurança. Falei, opa, vamos lá.
somos capazes. Mas eu acolhi aquela insegurança, eu acolhi aquele desespero, falei, mas depois também falei, não é meu. Falei, vamos lá, vamos junto. E é disso, é você reconhecer quais são esses sentimentos que estão te afligindo, que estão te incomodando, que estão deixando a sua barriga lá fria, né? Aquela que dá um frio na barriga, que te incomoda. O que que me faz sair dessa minha zona de conforto? Porque são esses sentimentos que tiram a gente da zona de conforto. Eu tenho percebido isso, porque enquanto tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E a gente às vezes fica maquiado para apresentar só uma coisa boa nossa, a cara felizinha, o Talvez é isso que o bem-estar. Marco Aurélio chama de indulgência, né? Pois é. Indulgência Então eu com fui os sentindo muito sentidos. isso, e vai fazendo sentido você acolher todos esses sentimentos que você precisa saber que você tem aí dentro, né? É muito importante Acolhe mesmo. e ressignifica, como diz a Ângela. Isso. E você aí projeta para o que você pode fazer de melhor com você, né? Verdade, verdade. Maravilha. Albertina, Está sem som, Albertina. Completando o que a Ju falou, pensando aqui que o porquê da necessidade de se expor, né? Por que que se criou isso e eu tenho que me expor, eu preciso mostrar lá e eu não tenho mais, eu que coloco a minha privacidade em público, que não precisa, né? E antigamente a gente falava assim, ah, tem fofoca, tem pessoas falando de mim, dependendo da minha atitude, eu mesmo que me coloco ali de prontidão, né, à vontade, olha, minha vida está assim. Então, se eu levanto triste, mal-humorada, ou se eu tenho um problema, eu coloco ali uma frase, alguma coisa que o outro vai pensar o que quer, né? Então, eu acho que isso, engraçado, eu acho muito engraçado que eu terminei uma pós-graduação em 2009 e eu discutia isso. Entendeu? Eu falava nessa questão do uso da internet para o seu bem-estar, né? E a escola hoje cheia de tecnologia, as famílias, e as pessoas não sabem usar, né? A tecnologia a seu favor. Então, isso também é uma coisa que tem que ser conversada, que tem que ser discutida, porque sou eu que estou criando essa situação, né? A é. pessoa vai fazer uma viagem. Ela não tem, ela não aproveita a viagem. Ontem, por acaso, eu passei pela sala e estava passando o jogo do Flamengo com o Atlético. E aí as pessoas estavam comemorando assim, ó. Entendeu? Filmando a alegria dele e torcendo para o time ao mesmo tempo, gente. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe? E o rapaz, coitado, aquele desespero, porque ele precisava de mostrar que ele estava ali comemorando e ao mesmo tempo. É uma coisa que é preciso trabalhar isso, né? Na academia, por exemplo, as pessoas estão fazendo atividade física com o celular o tempo inteiro na mão, né? Então, são coisas que é interessante para nós. E é Vamos muito aprender. isso, é você saber o que que você vai colocar para te motivar, para não deixar você se desanimar, para manter você firme no que você quer, né? E do que você está extrapolando, além do que você precisa para. E aí você acaba não curtindo nenhuma parte nem a outra, né? Você não vivencia. É muito esse mesmo. Como Pessoal, Freud explica. Terminou o nosso tempo, né? eu tenho que ir lá para Dá revisar. para ser Eu não sei duas se o horas, palestrante não? vai aparecer, que delícia, né? Então nós vamos parar aí, deixa eu só marcar aqui para vocês compartilhar aqui com vocês, para ver onde. Aí nós estamos, não entramos nem na introdução ainda, está na apresentação do livro. É na página 6. Então, ó, essa parte aqui nós vamos na próxima segunda, não importa se alguém acredita na providência divina. Para os estoicos, Deus é a própria natureza, ou apenas em átomos e caos a visão epicuriana e ateísta. Ele bota aí duas teses, né, sobre Deus. Né? Então vamos começar dessa citação aí.
Tá bom? Então, ficamos aí na página 6 para a gente começar na próxima aula. E vamos levando assim devagar, porque como são meditações, não faz sentido correr, que é para meditar. Algumas coisas a gente pode até Exatamente. discordar dele, né? Ele viveu em outro tempo, mas olha, só disso sobreviver 1.800 anos já merece a nossa atenção. Tá Mas bom? nós somos eternos, não tem É o pressa, que nós não, vamos Luiz. dizer. Isso. Vou correr lá para a revista Espírita. Beijo, Boa gente. noite. Obrigada, Obrigada, Fiquem com Deus. gente. Seu Tchau, espírito tchau. também. Ótima semana. Daqui a pouco.